Um debate sobre as disputas discursivas e a cobertura jornalística de eventos climáticos extremos abriu a edição do Pós-Com desse ano. O encontro é organizado por alunos do programa de pós-graduação do departamento, o PPG-Com. Quando a gente está falando de comunicação, a gente está falando sobre a possibilidade de levar informação e de possibilitar a resolução, entre aspas, que a gente nunca vai conseguir, de alguns conflitos, como o negacionismo climático, a desinformação. Existe muita coisa relacionada à crise climática e que a comunicação pode colaborar de muitas e inúmeras maneiras. Participaram da mesa o pesquisador do PPG-Com PUC-Rio, professor Leonel Aguiar, e os jornalistas Duda Menegassi, do Jornal Eco, e Agostinho Vieira, do portal Colabora. A mediação foi da professora e pesquisadora Cláudia Sarmento. Uma das coisas que a gente discutiu hoje nesse seminário foi que a gente não tem que falar numa crise só, né? A gente tem que falar em crises, né? Porque a gente tem a crise ambiental, a gente tem a crise do jornalismo, ainda pode se falar da crise da desinformação, que tem a ver com democracia, né? Tudo isso acaba influenciando a cobertura ambiental. É um evento fundamental, muito importante. A temática escolhida, eu acho que ela é uma temática extremamente urgente, contemporânea, que diz respeito à questão do planeta e da humanidade. A ex-aluna Duda Menegassi destacou a necessidade de repensar a cobertura de meio ambiente para chamar a atenção do público sobre a emergência climática. Eu acredito muito que histórias precisam ser bem contadas para engajar as pessoas. E as melhores histórias são as histórias que têm cara. Pode ser a cara de uma pessoa ou várias pessoas, ou pode ser a cara de um bicho, pode ser a cara de uma planta, sabe? Eu acho que ter esse personagem, né, ajuda nessa narrativa. A como você conta, por exemplo, o desafio de uma espécie que está ameaçada por causa da crise climática, pode ser extinta, desaparecer por causa disso. Você dá um rosto. Ao longo de 3 dias, os participantes do Pós-Com puderam fazer 6 minicursos diferentes, do papel da moda na sociedade ao roteiro de séries. As sessões foram abertas também para alunos da graduação. Este minicurso investigou a função, o formato e a estruturação do argumento. Quando eu penso assim, nas aulas que eu dou, é muito pensando em compartilhar caminhos que eu já trilhei, né? E que para pessoas que estão se formando ou que têm interesse nessa área de escrita audiovisual possam já começar a andar um caminho sem ter que quebrar todas as pedras que eu quebrei. Nos 8 grupos de trabalho foram apresentadas 52 pesquisas de alunos de 6 instituições. Além da PUC-Rio, participaram UF, UFRJ, UERJ, FGV e a Federal de São Carlos. O debate que encerrou o evento foi o seminário sobre infraestruturas digitais e os desafios ecológicos no Brasil e no mundo. Quando a gente está falando de ChatGPT, de Llama, de Gemini, a gente está falando de tecnologias que elas custam centenas de bilhões de dólares para serem criadas, cada versão delas, uma vez. E que elas custam, do ponto de vista de energia, do ponto de vista de uso hídrico, o equivalente a nações desenvolvidas. As professoras Lígia Janes Berner e Tatiana Dourado também falaram sobre o impacto do negacionismo na cobertura da crise climática. A desinformação está por conta disso, está por conta do negacionismo, no sentido de, por um lado, primeiro, dizer que não havia mudanças climáticas ou aquecimento global, e depois, quando ficou evidente demais para negar, então dizer que os seres humanos não eram responsáveis, portanto não havia nada a ser feito em relação a isso. Discursos negacionistas estão sendo vocalizadas por grandes lideranças políticas, por líderes de opinião, com muita popularidade, como isso impacta uma sociedade que não tem uma tradição histórica de negacionismo climático, que isso não está, digamos, como um ponto muito relevante de preocupação para indivíduos, independentemente em seu caráter, digamos, mais singular ou entre grupos sociais.